pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui porque eu quero falar com vocês sobre um assunto bem intenso, mas é um assunto que é muito importante e que muitas pessoas passam e às vezes calada, não falam sobre isso, porque é uma situação difícil. Eu quero falar hoje com vocês sobre o luto na gestação. Eu relutei bastante para falar sobre esse assunto, até o momento que, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou Master Coach. Eu trabalho com coach para família, com coach para mães, com coach para crianças, só que, na verdade, o coach para crianças, ele é trabalhado com a família, né? Com os pais, principalmente, porque não tem como você trabalhar somente com a criança. Você tem que trabalhar com um todo, senão não flui o coach. E aí, eu estava precisando alavancar algumas coisas da minha vida, e eu tenho um grande amigo meu, que ele chama Márcio Lopes, depois eu vou deixar o link para vocês aqui do Instagram dele, uma pessoa maravilhosa, um coach maravilhoso, e ele foi essa pessoa que fez o coach comigo, né, e me ajudou muito a alavancar algumas coisas que eu estava precisando na minha vida. E uma delas foi o incentivo dele de falar sobre esse assunto, por ser uma situação onde as pessoas vivem e não comentam, né? Que é o luto na gestação. E outras pessoas me pediram para falar sobre isso, exatamente por essa falta de não é falta de necessidade, na verdade. As pessoas têm necessidade de entender um pouco essa situação, mas às vezes se isolam e se calam nesse momento, né? Quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre essa dificuldade que nós temos de entender o sentimento nesse momento. O que acontece? Você está muito feliz porque tem um bebê na sua barriga e você está muito triste porque você perdeu uma pessoa que você ama. Eu, no meu caso, como eu falei, eu não falei ainda, né? No meu caso, eu perdi meu pai. Meu pai era uma pessoa, para mim, minha referência, meu porto seguro. Eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai. E ele estava doente. Na verdade, assim, a gente não estava esperando que ele falecesse, né? Ele tinha as dificuldades dele da idade, mas nada que não tivesse controlado, estava tudo controlado. Mas ele entrou numa crise de arritmia e ele foi internado. Eu, naquela época, eu estava morando em Belo Horizonte, minha mãe me ligou, eu vim embora. E, na verdade, eu nunca mais voltei. Minha mudança, o quarto da minha filha que estava chegando lá, ele veio para cá. E daí a gente já voltou para Brasília e estamos aqui hoje com a minha mãe, com a minha família. E naquele momento daquele luto, foi muito, muito, muito intenso. Às vezes as pessoas vão me perguntar, mas como é que foi? Porque como é que eu vou entender o que você viveu? Na verdade, não dá para eu contar toda a história do meu pai aqui, porque senão vai virar outro vídeo, né? Eu só vou resumir para vocês que assim, a gente não esperava realmente que ele falecesse naquele momento. Eu não esperava que ele falecesse naquele momento, eu não acreditava que fosse ser aquela hora, muito pelo contrário, eu achava que meu pai ia brincar com os meus filhos, que ia nadar com eles, que ia ter eu achava que ele ia dar uma nova vida pro meu pai, assim, dar uma alegrada no caminho dele, a minha filha, porque ele esperou muito junto comigo. Eu esperei muito pela Pietra, eu perdi um bebê antes da Pietra e eu sempre tive vontade de ser mãe, sempre foi meu sonho ser mãe. E eu sempre falei, vou ter uma menina e depois eu vou ter um menino. E foi exatamente assim que Deus me deu, que Deus é muito bom. E aí, o que aconteceu? Nesse momento de luto, tinha hora que eu sentia, assim, culpa, né? Porque eu estava feliz no momento onde eu tinha que estar triste porque meu pai faleceu. E em outro momento eu sentia culpa porque eu estava triste e eu não podia estar triste porque a minha filha, tão desejada, estava dentro de mim. Como lidar com esse sentimento? Como lidar com essa confusão? Eu me policiei muito. Todos os dias eu falava para mim, você está triste, mas você também está feliz. E viva os dois sentimentos. Sabe aquela história que tem gente que fala assim, como é que eu posso gostar de duas pessoas ao mesmo tempo? Eu nunca gostei de duas pessoas ao mesmo tempo.
Mas eu acredito que seja como ter dois sentimentos ao mesmo tempo. E aí eu posso encaixar essa situação mais ou menos nesse mesmo modelo aí. São dois sentimentos opostos, né? Vamos sorrir e vamos chorar. E era exatamente assim. Tinha hora que eu me pegava ao extremo do sentimento de tristeza e tinha hora que eu me pegava ao extremo do sentimento de felicidade. E as pessoas, naquele dia lá do sepultamento do meu pai, elas sempre falavam assim: olha, cuidado, porque você tem um bebê na barriga, lembra do seu bebê, lembra da sua filha, calma, fica tranquila. E eu tava, gente, eu acho que eu era a pessoa mais serena possível naquele dia. Eu não sei de onde que veio essa força, pra mim só pode ser Deus mesmo pra me dar a força que eu tive naquele dia, mas foi uma coisa sobrenatural que eu vivi. Só Deus sabe o que eu senti naquele momento, de poder ter força para orar, de ter força para louvar, cantar os hinos que ele gostava. E ainda assim, ter a consciência de que eu tinha um bebê na barriga. Por que você tem que ter essa consciência? Você tem que ter essa consciência porque você tem que lembrar que você precisa se alimentar, que você precisa dormir, né? E às vezes, quando você tá passando por esse sentimento de tristeza tão profundo, você não tem vontade de nada disso. E era exatamente o que acontecia comigo. Tinha hora que eu não tinha vontade de nada disso. Nem de dormir, nem de comer, nem de conversar, nem de falar. E a gente tem que lutar a todo momento contra isso. Então, o luto na gestação, ele vai te trazer um sentimento de culpa tão grande. Inclusive, eu acredito que as gestantes, elas têm muito esse sentimento, sabe? De culpa. Porque quando chega outro bebê, quando você tá esperando o segundo filho, quando você tá... São várias situações que dá esse tipo de sentimento na gestante. A gestante, ela fica muito sensível, né? Mas no luto, ele é uma coisa que, assim, dificilmente alguém vai te ajudar a superar. Mas todos os dias você tem que fazer uma luta contra você mesma, de não se abater ao fundo do poço, de ficar sem comer, de ficar sem dormir. Em uma semana eu perdi 5 quilos. Eu emagreci muito. Eu tava emagrecendo porque eu tava com diabetes gestacional, mas eu tava com a minha dieta extremamente controlada, mas naquela semana eu emagreci demais. Minha médica chegou a me ver 3 vezes, eu acho que na semana eu fiz exames várias vezes, porque ela estava preocupada com o sentimento todo que estava dentro de mim, né? E ela falou: esse peso que você perdeu, eu preciso que você volte a ganhar ele. Eu falei: ok, vamos trabalhar pra gente ganhar esse peso novamente. E aí eu comecei a fazer todos os dias, né? Come um pouquinho, vamos lá, se alimenta e tal. Então, essa foi a minha experiência, assim. Eu falo pra vocês que a maior experiência que eu tive de conflito de dois sentimentos. De você chegar ao fundo da tristeza e ao fundo da alegria. Só que você pode unir essas duas coisas, né? Eu sempre fazia o quê? Quando eu tava muito triste, eu sentava e eu ficava falando das coisas boas que eu vivi com meu pai, das coisas alegres que eu tive com ele. E isso faz total diferença. Ah, Luciana, eu vou abafar o meu luto, eu não vou ver, vou fingir que isso não tá acontecendo. Gente, não resolve. Você passa tudo isso para a criança também. O mesmo sentimento, a pessoa, quando a criança, quando ela nasce, a gente sempre fala, você tem que ensinar os seus filhos a lidarem com as frustrações da vida. E nesse momento você vai ter que ensinar o seu filho a lidar com a frustração da vida. Porque não deixa de ser uma frustração para ele também. O seu bebê que está ali na barriga, ele já se torna um guerreiro a partir desse momento. Porque ele vai ter que viver essa frustração junto com você. Ele vai ter que passar por esse sentimento de luto junto com você. Ah, mas isso é muito ruim. É ruim, mas infelizmente você não pode controlar todas as coisas que acontecem no mundo. E essa é uma situação que você não vai ter controle. Você vai passar por ela, você vai viver essa situação de uma forma intensa, que você não pode deixar de viver. Você tem que viver o luto, sim. Vai ficar uma noite sem dormir? Ok, passe a sua noite sem dormir, mas amanhã você compensa no seu sono.
você precisa que esse sentimento seja colocado para fora. Quanto mais você guardar esse sentimento dentro de você, mais o seu bebê vai sentir, mais o seu bebê vai sofrer com isso. Então não permita que ele tenha esse tipo de sofrimento. Quando as pessoas falavam isso para mim, cuidado, calma, o seu bebê tá na barriga, a sensação que eu tinha era essa, de que eu tinha que segurar o meu sentimento, o meu sofrimento para que minha bebê não sofresse. E eu lembro que um dia eu entrei em crise, porque a gente depois, né, teve que ir para advogado e tal, um monte de coisa para resolver. E um dia eu saindo da reunião, eu peguei meu carro e eu acelerava, gente, acelerava, e eu falei, minha filha, me perdoa, mas eu preciso chorar, eu preciso botar isso para fora. E aí eu parei o carro, eu falei, eu não vou correr porque eu não vou botar minha vida em risco, nem a da minha filha. Eu parei o carro, mas eu chorei tanto nesse dia, eu chorei tanto, eu acho que foi o dia que eu mais vivi o meu luto, foi aquele dia, porque eu chorei demais. E ali, parece que eu botei tudo aquilo pra fora. E durante o meu choro eu ainda falava assim, filha, me perdoa, mas eu preciso sofrer, eu preciso chorar isso, eu preciso botar isso pra fora, tá doendo demais. E aí, eu vi que era isso que eu tinha que fazer. Desculpa, tá, gente, me emocionar assim, mas é porque a gente pode estar curado, mas a memória, ela vem, né? Ela vem na memória toda a situação, tudo aquilo que a gente vive, ele volta na memória. E eu não vou parar o vídeo porque não é vergonha você chorar por uma dor que você sentiu. E nem por uma alegria que você teve. Então se disponha a isso. Se disponha a chorar, se disponha a viver esse sentimento quantas vezes for necessário. O seu bebê, o seu filho, desde o seu ventre, ele vai entender que você tem o seu tempo, o seu limite, o seu momento. Que o dia que for hora de chorar é hora de chorar, o dia que for hora de sorrir vai ser hora de sorrir. Não tô nem com nenhum guardanapo aqui perto de mim. Eu não tava esperando que eu fosse me emocionar assim. E muitas vezes você não se permitir a isso não quer dizer que você é forte. Muito pelo contrário. Você tá sendo fraco com você mesmo. Você está sendo egoísta com você mesmo. Então não seja egoísta, não seja negligente com você, sabe? Porque isso é ser negligente. Viva a sua dor, mas aceitando a sua alegria. E viva a sua alegria aceitando a sua dor. Eu não tenho muito o que falar de dicas sobre esse assunto, porque é um sentimento particular de cada um, né? Cada um vai viver uma situação, cada um vai passar por um sentimento que ele vai ser único com você. Só você sabe a relação que você tinha com a pessoa que você perdeu e com o bebê que está na sua barriga. Mas a dica que eu dou para vocês é não abrir mão de nenhum dos dois sentimentos. Não abra mão da sua alegria e não abra mão da sua dor. Quando alguém falar para você assim, fica calma porque você está sentindo essa dor, você vira para essa pessoa e fala assim, eu tô calma, mas eu preciso sentir essa dor. Hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu deixaria isso claro para as pessoas, porque às vezes é preciso que as pessoas que estão ao seu redor entendam que chorar não faz mal para o seu bebê. Chorar também faz parte da sua vida, faz parte da sua gestação. Cada um tem um tipo de gestação, né? Quantas pessoas passam por gestações tão difíceis? E o luto não deixa de ser uma parte difícil na gestação. Então, a minha dica para vocês que eu deixo é essa, que vocês possam se entregar aos sentimentos na sua gestação, não somente se você não tiver de luto, mas se você estiver passando por alguma situação difícil na sua vida, na sua gestação, se entrega para o sentimento, sabe? Se permita viver esse sentimento, porque quanto mais você guarda ele, mais conflito você traz para você e para a sua gestação também, tá bom? Então, a dica que eu deixo aqui hoje para vocês é essa.
Espero que tenha ajudado algumas pessoas. Se vocês quiserem conversar um pouco mais no particular, pode me chamar no direct, no e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui na descrição embaixo. Uma pessoa, só mais uma coisa, uma pessoa outro dia eu falei, né, do Dia das Mães e tal, falei do sorteio que eu estava fazendo. E uma pessoa que segue o nosso Instagram falou pra mim, eu não vou participar não, porque eu perdi minha mãe. Mas ela tinha uma bebê linda. E aí eu falei assim, não deixa de viver isso. Porque eu sei que a dor que ela estava sentindo era muito grande, porque perdeu a mãe dela. Mas ela também tinha a coisa mais preciosa que Deus tinha dado. E ela participou do sorteio. Eu fiquei muito feliz com isso, porque as pessoas podem ser renovadas, né? Você pode se renovar. Não se permita deixar de viver, tá? Não deixe de viver com o seu bebê, com os seus filhos. Meu filho é muito pequenininho, eu perdi minha mãe, meu pai, perdi alguém que eu amava muito. Não se permita, não deixe de viver os momentos com os seus filhos, porque você perdeu uma pessoa que você ama. Por exemplo, se é um pai ou uma mãe, é Dia dos Pais, Dia das Mães, e você não quer viver com seu filho aquele momento porque você está muito mal, você não se acha no direito. Mas eu vou te contar uma coisa, você não tem o direito de tirar do seu filho esse momento. Porque esse momento não é só seu, esse momento é dele também. Esse momento de agradecer pelo pai, pela mãe que ele tem, é dele. Então não permita os seus filhos passarem por essa situação ilesos. Deixem eles viverem o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Deixem eles viverem esse momento junto com você. Nem que depois você vá para o seu quarto, se tranque, chore as bicas porque a sua mãe ou seu pai não está naquele momento. Mas permita que eles vivam, tá bom? Essa é a minha dica de hoje, que Deus abençoe vocês. Olha o nosso IGTV, vai lá no nosso Instagram, a live ainda tá lá, vai ficar até as 21 horas de hoje. Não só a live, mas também, acho que fica até as 22, porque ela foi postada depois, né? Então tem a live, tem os nossos feeds, que tem muita coisinha legal. Vão lá conhecer as histórias. E olha o nosso canal aí, tem muitos vídeos legais. Se inscreve aqui embaixo, ó, bem desse ladinho aqui, se inscreve aí. E ativa o sininho para você receber todas as nossas novas publicações, tá bom? Um beijo!